noite, queridos irmãos da Uniluz. É com muita alegria que continuamos nesse momento em que precisamos refletir os nossos relacionamentos, trazendo como tema da noite de hoje, pais e filhos, a delicada relação. Esse tema é baseado no capítulo 6 da obra Vivências do Amor em Família, de Divaldo Pereira Franco, organizado por Luiz Fernando Lopes. Bom, para começarmos as nossas reflexões, é importante saber que a família saudável, a gente vai dividir para que fique mais fácil. Então, o primeiro tópico, a família saudável e os papéis familiares. Vou trazer agora, para a gente começar a refletir, uma citação de Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, a psicografia de Divaldo Pereira Franco, quando ela nos traz a seguinte reflexão: o ser humano é estruturalmente constituído para viver em família, a fim de desenvolver os sublimes conteúdos psíquicos que eles jazem adormecidos, aguardando os estímulos da convivência no lar para libertá-los e sublimar-se. Ora, como vamos refletir com essas informações para que possamos compreender melhor a mensagem? A família é uma constituição divina e deve ser considerada como alavanca poderosa que auxilia o espírito em sua marcha milenar, ajudando rumo às esferas superiores. Ou seja, é uma forma, é o primeiro núcleo que vai nos auxiliar a exercer diversos sentimentos, recobrar diversas atitudes e, em conjunto, nós nos realinharmos com as leis de Deus através da vivência no núcleo familiar, onde muitas vezes encontraremos afetos e desafetos do passado. Então, o grupo familiar, ele é muito importante que ele ofereça mútuo amparo no processo reeducativo, pois a nossa família é baseada na sociedade. E é no lar que temos a primeira oportunidade de desenvolver a afetividade. Ou seja, a afetividade é um sentimento que a gente vai começar a desenvolver de forma maior na família. Vamos refletir. Ora, se temos a família, um grupo familiar, ele deve oferecer amparo mútuo, significa que uns aos outros devem buscar estender as mãos e ser compreendido. Porque somos espíritos, somos individualidades, e cada qual traz consigo as mazelas do passado, as facilidades, as dificuldades e as suas imperfeições, claro. Então, como é que vamos preparar e ter uma sociedade melhor se não aprendemos, no primeiro núcleo, a desenvolver esse respeito e a afetividade? O respeito pelos direitos individuais, sim, porque na família temos isso que eu estou falando para você, a gente está conversando aqui, individualidades, seres únicos, espíritos únicos. Então, a gente vai ter que aprender a respeitar os direitos individuais e os direitos, consequentemente, alheios, o companheirismo, a cumplicidade, a amizade, permitindo que o amor se manifeste e floresça de forma duradoura e madura. Então, o que isso quer dizer? Vamos precisar
desenvolver em nós atitudes que muitas vezes a gente tem mais dificuldade no núcleo familiar, que é o respeito pela opinião do outro, que é o respeito pela condição evolutiva do outro, que é a gente aprender que família é cumplicidade e companheirismo, e que nessa época, e que fomos chamados, nesse aprendizado, nesse confinamento, a vivificar tudo aquilo que já havíamos lido, não é? Que já havíamos escutado das casas espíritas, em outros templos religiosos. Então, é o momento da prática, tem sido o momento da prática. Então, é muito importante, e a gente deve considerar como a família como constantemente, né, de forma contínua, uma oficina onde poderemos direcionar corretamente as nossas emoções e os sentimentos, observando e identificando o papel específico de cada membro, tornando cada um responsável no processo de cocriação. O que significa isso? Cada família tem seus aspectos peculiares, e dentro desse núcleo familiar, o que Joana traz, chamando como constelação familiar, nós temos cada um papel dentro da família, seja pai, mãe, avó, avô, tio, tia, filho, irmãos. Cada um exerce um papel específico. E cabe a nós identificar o nosso papel na família e, consequentemente, o do outro. Agora, precisamos ver isso e exercer esse papel de forma responsável. Por quê? Porque nós assumimos perante Deus um compromisso. O esquecimento do passado, a bênção desse esquecimento, não nos faz lembrar os nossos débitos e as nossas dificuldades com relação aos membros em que se encontram na família aqui na Terra. Mas é preciso que a gente, como pedimos muito para nascer, e foi feito todo um planejamento familiar, e para que a gente cumpra e faça o nosso papel e responda perante Deus com a consciência tranquila, como co-criadores, como co-participadores da obra divina, a gente precisamos exercer, cada qual, um papel de forma respeitosa, individual. Respeito as diferenças, para que possamos cada vez mais desenvolver afeto, afetividade. É de fundamental importância a hierarquia familiar no processo educativo do espírito, para que não ocorra a desestrutura dos valores éticos e morais, acarretando na família um desequilíbrio, ou seja, hierarquia. Nesse sentido, nessa reflexão, a hierarquia familiar, ela deve ser observada levando em consideração o papel de cada um. Um irmão, um pai, uma mãe, um avô, avó, e assim por diante, tem um papel específico, tem um papel hierárquico, o que não significa um papel ditatorial. É um papel que deve ser exercido para a educação. E a gente precisa sempre levar para a nossa família, para o nosso seio familiar, não apenas suprir as atividades, as necessidades materiais, mas, sobretudo, valorizar, aprender, reeducar os nossos sentimentos, de forma que a gente desenvolva a ética e a moral divina dentro de nós. Então, para que a gente tenha equilíbrio, precisamos ter respeito, afeto, moral e ética. Está dentro da previsão reencarnatória a responsabilidade que então são os pais
que deve haver. Embora tenhamos que levar em consideração o diálogo e a escuta, que é indispensável para a gente manter uma estrutura hierárquica, porque é preciso salientar e lembrar que pais, antes de amigos, eles são e têm por divina missão educação. Então, os pais são educadores. A gente tem visto muitas famílias entrarem em um desequilíbrio, porque os pais tornaram-se amigos dos filhos e esqueceram ou não cumpriram, nesse sentido, a função hierárquica de que ele é um educador. Ele é um educador, ele é um co-criador, e é preciso que isso fique muito claro. Né? Nós seremos, sim, sempre, nós amaremos os nossos filhos, mas nós não podemos esquecer desse papel de educador. E esse papel não pode ser delegado a terceiros. Salvo, claro, em casos especiais em que haja uma orfandade, e vamos ver depois, e aí precisaremos da ajuda de outros parentes, de outras figuras dentro desse núcleo familiar. Cada indivíduo, né, cada um de nós, traz em seu campo particular experimental suas lutas íntimas e as lutas exteriores, né, as externas. Ou seja, é no lar que as nossas mazelas íntimas dificilmente são ocultadas, mas podem e devem ser lapidadas, de modo que não resvalem no campo do ódio, da indiferença, do ciúme e da revolta. Como é que a gente vai contextualizar? Ora, cada um de nós tem sentimentos próprios. Nós temos experiências passadas, individuais. Muitos de nós acarretamos ou trazemos no nosso campo íntimo muitas dores de um passado, muitas culpas, remorso. E justamente dentro da família que nos é planejada, é um momento que a gente vai encontrar para reparar. E claro que dentro dessa família, a gente vai encontrar os que a gente se afiniza mais e os que a gente tem menos afinidade. Por quê? Porque tivemos com esse no pretérito uma dificuldade, vamos chamar de dificuldade. Nós não tivemos laços afins. Nós nos compromissamos uns com os outros de tal forma que houve um prejuízo na relação da afetividade, do respeito. Então, a gente não pode permitir que sentimentos como, fulano é assim, eu vou ser indiferente. Não, na nossa família nós não podemos ser indiferentes à dor do outro, às diferenças do outro. Nós não podemos alimentar o ódio que trazemos pretérito. Mesmo que a gente tenha um irmão ou tenha um pai com o qual a gente se afiniza mais, é preciso que a gente tenha o entendimento de que é nesse contexto familiar e no que for mais difícil para o nosso relacionamento, é esse que a gente precisa lapidar mais, amar mais, cuidar mais do que a gente tem mais dificuldade de relacionamento. E observar que a gente não deixe que o ódio, a inveja, ou o ciúme, ou a revolta, em determinado momento, tome conta dos nossos corações. É preciso entender que haverá momentos na família em que o pai ou mãe, ele terá que dar mais atenção a um filho, a uma filha, ao seu genitor ou genitora. Então, é preciso que isso não haja um despertamento, que não haja um desregramento, que não haja uma discussão em família, que não haja atritos por conta dessa necessidade individual no exercício desses papéis. Nós precisamos entender que aquele que está doente precisa ser cuidado. Aquele que está distante precisa de mais assistência espiritual, o que não significa que amamos uns mais do que ou menos que os outros. Mas é preciso que, no contexto, a gente atenda primeiro os que são mais necessitados.
Então, a gente vai refletindo nesse sentido. Quem não consegue amar aqueles com quem convive, mais dificilmente poderá amar aqueles que não conhece. Isso é óbvio. Se a gente não consegue respeitar na nossa família as diferenças, como é que vamos aprender sinceramente? Porque existem as máscaras de uma sociedade, de um convívio social. Mas no nosso íntimo, em nossos corações, como é que a gente vai conseguir ser com um que a gente não tem aproximação direta, que a gente não convive no dia a dia? Anteriormente, eu falei que no seio familiar, as nossas mazelas, elas vão ficar mais presentes. Ou seja, se a gente trouxer no linguajar, a gente tira as nossas máscaras quando a gente entra no reduto familiar. Porque a gente não consegue fingir ou esconder determinadas coisas que no convívio social ou sentimentos a gente comete ainda, temos ainda essas imperfeições, mas no seio da família isso é perceptível. Por isso que a gente, às vezes, ao falar de alguém, a gente elogia fora de casa, diz assim, vai viver com ele para ver como é que é no dia a dia. Então, são essas mazelas, são esse comportamento diferente, essas dificuldades que se expõem mais na família e que vai exigir que nós teremos que dar mais força, mais empenho, mais afetividade, mais compreensão nessa luta, nesse campo, que é a nossa primeira escola aqui na Terra, a família. Então, precisamos realmente entender a importância do primeiro núcleo, não é, que a gente vai conviver para desenvolver os afetos e resgatar muitos débitos do passado através do núcleo familiar. Em segundo momento, esse capítulo 6, ele vai trazer uma reflexão sobre adoção. Não é? E eu trago aqui, o próprio Divaldo, neste capítulo, ele traz uma reflexão, nesse livro, que diz assim, o gesto de amor da adoção é um desses atos que nos permite construir o reino dos céus internamente, porque o bem que não faz bem, que nos faz bem, perdão, o bem que nos faz bem é o bem que fazemos aos outros. Ou seja, o que é que podemos ver nesse processo de adoção? A gente precisa lembrar que a adoção, eu trouxe duas lembranças aqui, na primeira revelação e na segunda. Na primeira revelação, através de Moisés. Então, o exemplo da adoção de Moisés, que foi adotado, vocês devem conhecer a história de Moisés, pela filha do faraó, e que depois foi um grande líder do povo hebreu no seu processo de libertação do Egito. Então, um primeiro exemplo de adoção de alguém que trouxe para a sua família, que educou e amou como filho, sem saber das suas origens, sem questionar as suas origens, e trouxe para o núcleo familiar. E amou, e educou, a tal ponto que Moisés foi um líder, um grande líder religioso, um grande líder espiritual para o seu povo, para o povo hebreu. Num segundo momento, eu gostaria de citar uma passagem que está no Evangelho de João, quando Jesus diz assim, então, ao ver Jesus, sua mãe e, de pé ao seu lado, o discípulo João, que ele amava, diz Jesus à sua mãe, mulher, eis o teu filho. A seguir, diz ao discípulo, eis aí a tua mãe. Desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Essa passagem está no Evangelho de João, nos versículos 26, Evangelho de João, capítulo 19, versículos 26 e 27.
E aí vamos falar sobre essa adoção de Maria, não é? Nesse momento simbólico, não só na adoção de que João foi o cuidador de Maria, não é? Cuidou como um filho após a volta do Cristo, e Maria assumiu esse papel também de mãe, mas não apenas de mãe de João, de toda a humanidade. E é por isso que nós temos, né, vários e vários relatos de Maria, da Legião de Maria, dos trabalhadores da Legião de Maria, em nosso socorro. Maria é a nossa mãe espiritual. Então, ela adotou-nos nesse processo. Então, não só adotou João na casa física, mas espiritualmente. E assim, em consequência também da sua maturidade e entendendo as lições de Deus, adotou toda a humanidade como filhos e até hoje labora e interfere no nosso auxílio para o nosso crescimento e o nosso engrandecimento espiritual. Então, é muito importante que através desses exemplos, a gente já perceber a importância de recebermos em nosso lar alguém biologicamente que não, estranho às nossas origens, mas que afetivamente a gente consegue amar, respeitar, sem distinção. Então, esses dois grandes exemplos encontrados, tanto no primeiro, no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, através de Jesus, na segunda revelação, retratando a adoção. No primeiro caso, temos o Moisés, não é? Que educa, que é um caso típico em que o coração acolhe, recebe e educa um filho concebido e gerado em outro ventre. Amando sem distinção, porque filho, na concepção evangélica do amor, pode ser biológico ou não. E não deve haver diferença, distinção material ou espiritual entre um e outro. Filho é filho. Sobre isso, poderemos aprofundar neste capítulo, estudando a seguinte reflexão, que diz assim: quando amamos com piedade, está nesse mesmo livro, quando amamos com piedade, não estamos vivenciando o amor, mas alimentando um sentimento conflitivo que elaboramos para anular a culpa. E aí, que culpa é essa que estamos falando? Que sentimento conflitivo seria esse quando a gente tem piedade do outro e não amor? Quando a gente tem pena, porque piedade, olha, eu tenho pena, eu vou ficar com fulano, vou trazer porque eu estou com pena dessa situação dele. Não, não é isso. Nós precisamos ter amor. Então, não podemos alimentar perante essa criança a culpa da rejeição biológica. Então, coitado, ele foi rejeitado pela mãe biológica. Não vamos esquecer de que a mãe biológica não o abortou, como poderia fazê-lo. Então, ela deu vida. E todos nós temos que agradecer a cada mulher que deixa que a vida siga o seu rumo e que não comete o despautério, o desatino de um abortamento. Ou seja, eximir essa culpa de você aquele ente não ser trazido para a nossa relação familiar através dos laços biológicos. A culpa de não termos gerado. Porque muitas vezes a gente não... E claro que nós não lembramos que há um planejamento de Deus para nossas vidas. E que o meio daquela criança chegar à nossa família, aquele filho, aquele irmão, é
através da adoção. E é importante salientar que quando permitimos que um filho abandone as regras e o bom senso nos deveres sociais e familiares, estamos sendo coniventes com a sua fragilidade espiritual, pois quando assumimos a paternidade ou a maternidade, assumimos perante Deus um compromisso imenso no processo de cocriação. Assim, educar e encaminhar o educando com ternura e com energia, mas exatamente na forma como Deus faz conosco. Ora, o educador, e aqui a gente está falando dos pais e filhos, essa delicada relação, e a gente não pode confundir, muitas vezes precisamos usar da energia, ser enérgico e não conivente. O processo de educação, ele começa no ventre. E é preciso, sim, a gente colocar limites e disciplinas, aonde aquele espírito está nesse processo de aprendizado. Então, quando a gente assume esse compromisso perante Deus, como co-criadores, temos, sim, o dever de educar e encaminhar. Muitas vezes vamos usar do amor, de outras, a energia. Então, terceira consideração, terceiro item que nos é trazido para a gente falar, para que possamos falar, trata-se de comunicação e convivência no âmbito familiar. A convivência entre filhos e pais é recurso psicoterapêutico valoroso, trabalhando o inconsciente de ambos, de maneira a serem superadas as reminiscências negativas que possam ressumar, propagando a reconciliação, o bem-estar, através do amor incessante, delineador da felicidade do grupo. É uma citação de Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar. E aí, vamos refletir sobre alguns pontos. Primeiro, precisamos manter, desde o ventre, ou se depois não foi por nós concebida aquela criança, mas desde a chegada ao nosso lar, um bom relacionamento, um bom diálogo, conversa. Tem faltado muito diálogo entre as famílias. E agora estamos sentindo isso, essa dificuldade. Segundo, precisamos sim falar a verdade. Inclusive nesse processo de adoção, Divaldo recomenda bastante falar a verdade. A criança que foi adotada, sim, ela vai questionar, ela vai tentar vários questionamentos. E Divaldo retrata isso muito bem, porque ele tem mais de 650 filhos adotivos. Então, cada um tem suas peculiaridades, e há momentos em que se questiona: você é meu pai? Sim, sou. Ele diz: sou. Mas como você é meu pai? Se eu sou assim, mas eu sou seu pai. A partir do momento em que a gente aceita essa maternidade, essa paternidade, a gente precisa ter um bom relacionamento e falar a verdade. Nós temos que falar a verdade aos nossos filhos. As verdades envolvendo os relacionamentos, envolvendo os sentimentos, e as verdades também nos valores éticos e morais espirituais. Tempo em convivência familiar. Não é a quantidade desse tempo, mas a qualidade. Nós sabemos que muitos pais e mães hoje precisam sair de casa para manter seu sustento material. A mulher hoje tem um papel diferente na sociedade, então ela também trabalha. O que é importante? Que a gente não tenha culpa, nem carregue culpa por essa necessidade de ausência em nossa família. Mas é preciso que a gente dimensione o tempo para os nossos filhos. Nós temos que ter tempo para os nossos filhos e para todos os membros desse núcleo familiar, para o esposo, para os nossos pais, para os nossos irmãos. Então, se o tempo que eu tenho de 1 hora, 40 minutos, 30, ou de 12 horas,
dia inteiro, que a gente saiba aproveitar esse tempo. Que a gente tenha qualidade nesse relacionamento e não quantidade. Não é a quantidade de horas que você dedica ao seu filho que vai torná-lo um homem de bem. É a qualidade do que você ensina e do que você dedica para este educando. Precisamos levar em consideração que educador, pai, não é fornecedor. Porque tem muitos pais que estão confundindo isso na atualidade. Educar com fornecer. Eu vou comprar algo para você, em troca de seu comportamento, em troca das suas notas, em barganhar com o filho. Não é isso. Educar é dar limites. Então, é preciso que a gente demonstre afeto, e é demonstrar mesmo, não é dizer eu gosto, não. É que a gente tenha atitudes de afeto dentro do perfil de cada um, que a gente dê limites aos nossos filhos, que a gente tenha no convívio familiar intimidade e respeito ao mesmo tempo, amor e convivência, e que a gente busque o autoencontro, ou seja, a gente busque se encontrar conosco, com as nossas diferenças, com as nossas imperfeições, e também encontrando o outro. E isso haverá uma reciprocidade de entendimento. Eu olho para mim, eu olho para o outro, e aí eu vejo como eu devo me comportar. É a alteridade, sem que a gente perca a autoridade enquanto pais. Eu me coloco no lugar do outro. Sim, eu tenho que me colocar sempre no lugar do outro, do lugar do meu filho, nos conhecimentos limitados que ele ainda tem sobre a vida. Alteridade. Mas não é autoridade. Então, é uma coisa muito importante nos nossos relacionamentos familiares. Depois, esse livro, Divaldo vai trazer, catalogado, um subtópico que ele chama Disciplina e Filhos Rebeldes. Ora, não é de se estranhar que nós estamos passando por um momento de grande dificuldade. Nós, como todo, a humanidade como toda, tem sido rebelde para com as leis de Deus. Então, é preciso um processo educativo. E Leon Denis, ele diz para a gente, a educação do espírito é o senso da vida. Então, vamos refletir para o momento atual, para esse momento em que estamos vivendo. Estamos tendo uma oportunidade de educação maior, de educação moral, de rever valores, de rever afetos, de rever convivência familiar. E a educação do espírito é o senso da vida. Ser filho é uma oportunidade, olha a importância agora para os filhos, para nós também que somos filhos. Ser filho é uma oportunidade de aprendizagem para se tornar genitor. A Joana fala no livro Constelação Familiar. Ou seja, os filhos estão treinando com os pais para um dia gerirem uma família. Então, o verdadeiro educador é também um restaurador de valores, que sabe que o êxito de sua obra educativa dependerá da capacidade de estimular, educando à vontade, a adesão e a simpatia por todo o conjunto de ensino, ou seja intelectual ou espiritual. E tal fato não ocorre apenas com palavras, mas principalmente com sinceridade de propósitos e com sabedoria trazidas em exemplos vivos. Ou seja, a gente tem que dar o exemplo ao nosso filho. Se eu jogo um papel no chão, ele vai aprender a jogar um papel no chão. Se eu distrato um companheiro, ele vai ter esse tipo de educação. Então, se eu quero educar melhor, eu também tenho que ser uma pessoa melhor. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus educou
não com palavras, mas vivificando, mostrando como se faz. E é isso que precisamos lembrar. Lembrando, sim, mais uma vez, a educação começa no primeiro instante em que temos contato com aquele espírito, seja no ventre, seja através dos laços da adoção. É imprescindível que haja equilíbrio em todo o espectro, possibilidades do relacionamento entre pais e filhos. Nem a energia que disciplina sem amor, nem o amor que oferece ternura e deixa de disciplinar. Divaldo traz isso nesse capítulo. Ou seja, não é só o castigo, não é só a disciplina sem amor, não é? A gente vai disciplinar, mas não estou colocando meu amor nessa disciplina. Eu não estou explicando porque, eu não estou conversando. Todos aqueles sub-itens que nós falamos agora há pouco. Afeto, equilíbrio, afeição, sinceridade, verdade. A gente precisa educar com bases emocionais muito sérias e morais. Mas também a gente não pode ser eterno demais a ponto de não colocar limites no educando. Então, a importância que os pais, a importância na educação dos pais, é preciso que os pais eduquem em conjunto. O que significa isso? Eu tenho no relacionamento, uma tendência nos relacionamentos entre pai e mãe e filhos a um pai ou a mãe. Um é mais conivente, o outro é mais exigente. Então, a gente precisa ponderar e essa educação, ela ser feita em conjunto. Porque senão o filho vai identificar qual é o mais frágil e vai utilizar-se e chantageá-lo para descumprir uma ordem, uma regra imposta pelo aquele que tem um pulso mais firme, vamos chamar assim. O afeto, ele vai variar. Então, você vai fazer um jogo. A criança vai perceber isso e ela vai jogar. Quando for conivente, quando ela quiser afeto, ela vai procurar o mais doce. Quando ela quiser uma coisa que não seja adequada, ela vai procurar o mais permissivo. Então, a gente não pode ser nem tão opressor, nem tão repressor demais. E entre o casal tem que haver o diálogo para a educação entre os filhos. Então, equilíbrio. Vamos falar do equilíbrio. Ceder quando as circunstâncias imponham. E ser exigente quando isso for necessário para o bem geral da família. Ora, muitas vezes a gente vai precisar ceder. Outras vezes a gente pode... precisamos redobrar os nossos cuidados. Não. Hora de dizer não. Falar baixo. Não precisamos falar alto, para a gente evitar atritos desnecessários. A educação é um processo de exposição e não de imposição. E a gente sabe, fala muito dentro da doutrina espírita, a família de que necessitamos para evoluir. E não a família que gostaríamos de ter ou que pensamos merecer. A gente muitas vezes valoriza a família do outro, mas não valoriza a nossa família. Então, é muito importante. A gente nasce ou chega ao núcleo familiar de que necessitamos, pela misericórdia e o amor infinito de Deus. É naquele lar que a gente precisa educar-se e reparar os erros do pretérito. Eu vou fazer uma citação aqui de Léo Buscaglia, do livro Vivendo, Amando e Aprendendo, quando ele diz assim: eu estou tão farto de ouvir as pessoas reclamarem do que os seus pais lhes fizeram. Sabe o que seus pais lhe fizeram? O melhor que puderam. O melhor que sabiam fazer. Em muitos casos, a única coisa que sabiam fazer. Ninguém quis, por maldade, ferir o filho, a não ser que fosse psicótico. Ou seja, nós também como pais, nós não sabemos de tudo. A gente erra. A gente erra tentando acertar. E não podemos nem carregar e nem deixar com que o filho nos julgue, porque a gente não acertou tentando educar. A gente vai fazer o melhor que a gente pode, o que se tem de conhecimento.
Hoje nós não educamos mais através da palmada. Nós temos outros meios. Então, a gente precisa compreender isso. Há uma possibilidade de erro e há também uma possibilidade de acerto. E a gente vê muito isso, que nenhum pai abandona o seu filho. E a exemplo, a gente tem o filho pródigo, a parábola do filho pródigo, a gente vê o filho pródigo. Então, o pai está de coração aberto sempre, para mesmo que o filho queira abandonar o lar, quando ele tiver retorno, a gente está sempre de portas abertas. A gente não nega, um pai e uma mãe não nega o auxílio ao filho. A gente oferece. Vai ter um momento que ele vai ter a escolha, sobretudo na maioridade. Mas precisamos entender. E eles precisam sempre ouvir que a porta vai estar sempre aberta. Já chegando ao final, nós vamos falar de reencarnação e relacionamento entre pais e filhos. Por quê? Porque é importante. Desajustes e adversidades pretéritas dentro do mesmo seio familiar existem, sim. Existem espíritos, como eu já falei anteriormente, que têm mais dificuldades de relacionamento devido a um passado de comprometimento. Mas existe aqueles que a gente tem mais afinidade, mais facilidade. Então, como a gente tem dentro de nós uma memória perispiritual, é claro que a gente vai sentir mais atração ou repulsão por algum membro da família, mais identificação. Não é? Então, mas o que é importante? A gente tem a bênção do esquecimento do passado para que a gente desate os nós da indiferença, do ódio, do orgulho, da vaidade, do desamor, para que a gente construa pontes de amor e de felicidade, de cumplicidade e de respeito. E aí vem o último item, autorrealização dos filhos. É de importância vital que a concepção formulada pelos pais acerca do futuro do seu filho não provoque um clima de opressão, impedindo que o jovem tome decisões. Ou seja, eu queria isso para o meu filho, mas não é isso que ele quer. A gente não pode gerar isso. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: ele é feliz como ele está? Ele é feliz se ele tiver essa ou aquela carreira? Ele só não pode ser feliz se ele estiver vinculado ao mal. Isso é importante. E para ele não estar vinculado ao mal, nós deveremos ensinar o bem e o amor. A gente não deve computar, nesse momento, o materialismo se sobrepondo à realização interior. Não é o dinheiro, mas a realização interior daquele filho. Amor e educação, eles são integrais nesse processo evolutivo. Então, para que a gente recapitule, não é? Teria muito mais tempo para falarmos sobre isso, mas vocês estão estudando esse livro e tem muitas informações a cada capítulo. Eu vou trazer novamente uma frase de Joana de Ângeles para encerrar, que está em Constelação Familiar, que serve para a nossa reflexão. Amar aqueles com os quais convive, mais dificilmente poderá amar aquele outros que não conhece. Então, é preciso que a gente ame os que a gente convive primeiro, porque como é que eu vou amar o desconhecido se eu não exercito o amor no meu próprio seio familiar? Que possamos refletir a importância dessa educação, nesse processo educativo, nesse momento em que a Terra passa por tanta dificuldade, mas no momento de reconciliação com as nossas famílias, com os nossos filhos, com os nossos pais, avós, tios, família, e que com esse aprendizado nós possamos cada vez mais nos tornarmos melhores em nossa caminhada. Muita paz e amor para todos, que assim seja.